Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. O programa Ponto de Vista de hoje recebe um jornalista e uma jornalista muito competentes que farão aqui as suas avaliações sobre as eleições deste ano de 2014. Eles vão nos dizer como viram os resultados do primeiro turno e quais as perspectivas para este segundo turno, tanto no Rio Grande do Norte como no Brasil. Aqui, a eleição para governador e no país a disputa para a presidência da República entre os velhos contendores PT e PSDB. Com satisfação recebemos Túlio Lemos e Juliana Selle, que juntos irão brindar você, telespectador, com suas pertinentes opiniões sobre a histórica eleição deste ano. Meus amigos Túlio Lemos e Juliana, uma alegria imensa receber vocês. O nosso telespectador vai gostar imensamente de assistir essa entrevista e agradecer por vocês terem aceitado participar conosco do Ponto de Vista de hoje. E eu começaria com Túlio. Túlio, como é que você está vendo as eleições deste ano de 2014, tanto no Rio Grande do Norte como no Brasil? Primeiramente, obrigado mais uma vez, Nelson, pelo convite, obrigado aos telespectadores pela audiência, obrigado aí a presença de Juliana, que a gente divide a bancada lá do Jornal Verdade. Bom, a eleição presidencial, ela teve uma reviravolta na reta final, coisa que não é tradicional, que não é costumeiro acontecer. Você viu que, com a morte de Eduardo Campos, Marina deu uma subida absurda, chegou quase a 30 pontos e aí deixou Aécio totalmente descartado de participação no segundo turno. Quando acontece, pelo menos essa é a única coisa que pode justificar a queda de Marina, além da desconstrução da imagem produzida por seus adversários, mais pela Dilma do que pelo Aécio, mas também pelo Aécio, e aí Marina começa a cair, Aécio começa a crescer, mas muito pouco ainda. A única coisa que se justifica da virada que os institutos de pesquisa não conseguiram captar foi o último debate, um debate faltando 48 horas para a eleição, onde Aécio pareceu estar mais seguro, estar mais tranquilo, mais preparado, e aí conseguiu, e Marina levando muita pancada de todos, principalmente da Dilma. E aí Aécio conseguiu virar e passar, uma virada realmente espetacular e que chamou a atenção. Os institutos ficaram sem ter o que responder, porque ninguém imaginava que alguém que tivesse naquele momento ele tinha chegado já a 20%, ele pudesse passar de Marina com um percentual de 33%. Uma coisa realmente inimaginável e que nenhum instituto conseguiu captar. E aí a gente está diante, como você bem citou, de velhos e tradicionais rivais, que há cerca de quase 20 anos rivalizam na disputa pela presidência da República. Né? E com relação ao Rio Grande do Norte, Túlio? Com relação ao Rio Grande do Norte, o que ocorreu foi uma surpresa também, porque grande parte dos analistas e também da população acreditava que Henrique venceria a eleição em primeiro turno. Por quê? Porque a montagem do palanque foi absolutamente desigual. Henrique conta ainda com toda a estrutura política possível. Ele tem mais de 100 prefeitos, uma infinidade de vereadores, de ex-prefeitos, 7 ex-governadores estavam em seu palanque, ou seja, os maiores líderes políticos desse estado, podemos citar Garibaldi, Vilma e Agripino, em atividade, ou seja, com um palanque como esse, seria praticamente impossível perder a eleição ou não vencer no primeiro turno, mas Henrique não conseguiu vencer. Fruto de quê? Fruto da sua própria rejeição, porque ele bateu num teto que chegou ali, em alguns institutos ele nem chegou aos 40, em outros ele bateu no 40 e não passava disso. O crescimento de Robson,
que começou realmente muito embaixo, e o crescimento também, que os institutos não conseguiram captar, o crescimento de Robério Paulino, que absorveu o sentimento da juventude, principalmente, de insatisfação, de rejeição aos demais candidatos e também de alternativa para os tradicionais candidatos. E aí, com o percentual de Robério, como o Henrique não distanciou tanto quanto ele imaginava de Robson, aí estamos diante de um segundo turno que, para Henrique, foi uma vitória numérica diante de Robson, politicamente uma derrota por ele não ter vencido no primeiro turno. Juliana Selle, uma alegria muito grande você estar estreando no Ponto de Vista, e eu quero lhe dar as boas-vindas. Obrigada. Túlio já é a 4ª vez que eu entrevisto ele. Vou ter que chegar a esses 4, viu aí? Eu quero ver essa disputa. Vai ser uma disputa tão ferrenha quanto está sendo a disputa este ano no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte. Mas eu queria lhe fazer a primeira pergunta. Na sua concepção, na sua avaliação, essa campanha de 2014, ela é histórica por quê? Tanto a nível Brasil como em termos de Rio Grande do Norte. Primeiramente, eu quero lhe agradecer mais uma vez desse convite maravilhoso de estar nesse programa e estar ao lado de Túlio Lemos, que todos os dias a gente está junto lá no Jornal Verdade, e ele sabe disso, falo aqui na frente das câmeras, mas eu tenho um respeito enorme por ele e me sinto muito segura de estar ao lado dele. A gente às vezes diverge um pouquinho nas opiniões, mas a gente se dá muito bem. É da essência da democracia. É ótimo isso. Jornalística, inclusive. E o telespectador gosta disso, né? Bem, essa eleição, na minha opinião, eu tenho um pensamento um pouquinho diferente da de Túlio, assim. Aqui no Rio Grande do Norte, na minha opinião, há um descrédito muito grande do eleitor dos dois candidatos. Os dois candidatos são péssimos, na minha visão. Não estou falando aqui politicamente, não estou aqui avaliando a história deles. Mas como candidatos, eles já mostraram que não são bons. Isso aí, eu não estou falando aqui nenhuma leviandade, não. Eu estou colocando aqui os números de abstenção, de nulos, de brancos. Então, há aí um descrédito da classe política e dos dois candidatos postos ao governo do Estado. Obviamente, eu também concordo com o Túlio. Na minha visão, Henrique sai perdendo no primeiro turno, porque ele tinha 18 partidos num palanque. Se esperava que o desempenho dele aí fosse... O que se falava muito, Nelson, é que ele ia ganhar por WO. Se falava isso, ou seja, não existia outro candidato. Robson não existia. E ele foi para o segundo turno. Então, na minha visão, ele realmente sai perdendo aí. Indo para o segundo turno, ele saiu perdendo. No Brasil, realmente é histórico, né? É histórico ao mesmo tempo que é um praxe aí, essa disputa entre PSDB e PT, né? Mas realmente uma disputa diferente, porque todo mundo esperava que esse segundo turno fosse com Marina, não fosse com Aécio. Uma surpresa, inclusive, no Rio Grande do Norte. Aécio ter superado Marina no número de votos, nenhuma pesquisa dava isso. E histórico também aí, vai ficar marcada essa campanha pelos erros das pesquisas. Quase todos os institutos de pesquisas do Rio Grande do Norte e do país erraram. E vão ter que se explicar aí para o eleitor, viu? Ô, Túlio, por que os institutos de pesquisa erraram tanto no Brasil como aqui? Olha, é preciso realmente distinguir um pouco. No caso daqui, há casos praticamente explícitos de manipulação de números. Casos em que, tanto de institutos de fundo de quintal, que apareceram de repente na eleição para ganhar dinheiro, para servir de alavanca eleitoral para alguma candidatura, quanto de institutos extremamente consolidados nacionalmente, como é o próprio IBOP. O IBOP não se explicou ao Rio Grande do Norte porque ele deu 35-35 para senador numa segunda-feira e na sexta ele deu 45-30. Ou seja, é uma situação absolutamente inimaginável e sem nenhum fato novo de mudança. Então, os institutos, eles não conseguiram captar. Eu acho que daqui é bom que a gente faça justiça a dois institutos que acertaram e erraram praticamente dentro da margem de erro, o CETA e o Certus. Os demais institutos erraram feio, com destaque, por exemplo, para o Instituto Consulte, que além de ter errado feio para governador e para senador, o seu presidente ainda reforçou
que não haveria segundo turno no Rio Grande do Norte. Ou seja, essa garantia de que não haveria mudança era uma coisa absolutamente precipitada. Você não pode garantir, até porque a pesquisa ela é uma fotografia do momento. Qualquer fato que mexa com o eleitor, uma palavra maldita, mal empregada, ela pode provocar uma reação no eleitorado. Portanto, eu acho que os institutos devem explicações. Nacionalmente falando, o IBOP e Datafolha, que são dois institutos de peso, de credibilidade e de tradição, erraram feio na questão de Aécio e Dilma, na questão do segundo turno, e as explicações foram piores do que os erros. Eles disseram que da noite do sábado para o domingo o eleitor vai dormir, mas pode acontecer alguma coisa. É uma coisa absurda o que eles fizeram com a tradição que tem esses dois institutos. Então, esse aí, sinceramente, eu não sei o que é que aconteceu no plano nacional, mas a explicação que foi dada foi ridícula. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Viva o sabor, viva essa alegria. Está bom. Com sabor de verdade pro seu dia a dia. Está bom. Todo mundo adora e sempre pede mais, porque tem qualidade em tudo que ela faz. Está bom. Viva a alegria. Está bom. Viva o sabor. Está bom. O SESC-RN e o SENAC são os dois braços operacionais da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte. Com um histórico de ótimos serviços prestados à classe dos comerciários, a FEComércio-RN merece o reconhecimento de todos os potiguares. Parabéns aos que fazem parte dessa entidade classista. E nós voltamos à nossa entrevista com os jornalistas Túlio Lemos e Juliana Selle. Túlio, o eleitor decepcionado com a política, ele é capaz de promover que tipo de alteração no segundo turno? Aí é onde entra a capacidade do marketing dos dois candidatos. O eleitor decepcionado, ele tende a ficar em casa, o que provoca abstenção, aí e votar nulo ou votar branco, que é o decepcionado mais light. É o branco. O nulo é que se tivesse cédula, ele riscava a cédula todinha, é o revoltado. Então, esse eleitorado aqui, ele, diante do não crescimento das duas candidaturas, esse eleitorado aqui, ele produz qualquer vitória. 30% desse eleitorado, disso aqui, da abstenção dos que ficaram em casa, com mais o nulo e branco, os que foram, mas que não escolheram candidatos, 30% desse universo aqui, ele produz uma vitória em qualquer candidato na situação atual. Eu tenho só um ponto aqui para dizer. Túlio gosta muito dessa história de marketing político, mas marketing político, Túlio, não faz milagre. Eles estão aí há anos no poder. Henrique, até vi uma hashtag hoje de internet que é assim: quando eu nasci ele já era político, ele já era deputado. Então,
É isso mesmo, ele é político há muitos anos. Robson também foi presidente da Assembleia. A rejeição deles foi construída. A rejeição de Henrique, 30 e tantos por cento, e a de Robson também altíssima, mais de 20%, porque não é porque ele tem uma rejeição menos, que também não tem uma rejeição grande, tem uma rejeição grande. Isso foi construído ao longo dos anos políticos dele, né? Aí o marketing agora também não faz milagre, não tem essa palavra, na minha visão, que vá despertar esse eleitor. Pois é, mas eu acho que é o marketing que movimenta a campanha. Os palanques já não acontecem mais, os comícios, as passeatas. Agora no interior, no finalzinho do segundo turno, é que o povo foi às ruas. Você citou aí Rosalba. Rosalba conseguiu apaixonar o eleitor. Aí nós tivemos em eleições recentes candidatos com carisma. Rosalba, Vilma, Agripino, Garibaldi e, voltando mais, Geraldo Mello. O resto foi somente para marcar posição. Ou seja, a gente tem dois candidatos que não despertam emoção no eleitor, são candidatos sem carisma. O carisma que apaixona, que faz você brigar, que faz você apostar. Então você concorda com o péssimo candidato que eu disse no primeiro turno e no break você ficou reclamando. Não, a questão é a seguinte, eles não têm o perfil que a gente está acostumado e que a gente gostaria. Juliana, então, só para concluir bem rapidinho esse nosso bloco, quer dizer que, através talvez do marketing, precisa que os candidatos busquem uma fórmula para falar à alma e ao coração do eleitor? Sim, eu continuo achando que marketing não faz milagre, mas o que a gente vê, por exemplo, dos dois candidatos a governo, é que eles estão aí, o marketing resolveu não fazer menos propostas e mais desconstrução do outro. Talvez essa seja uma fórmula interessante, apesar de que muita gente não gosta, né, que acha que é baixo nível, que é baixaria e tal, mas a desconstrução do outro, talvez, pra você ter ideia, como os nossos candidatos são fracos, talvez isso apaixone. A desconstrução do outro. Mas é assim, é aí onde vem a rivalidade, porque quando um ABC e América perde a rivalidade, aí você perde a essência da torcida. Não falo rivalidade dessas brigas idiotas de torcidas organizadas. Falo da rivalidade do duelo, do confronto direto. E daí isso não Estado. Aconteceu no primeiro turno, realmente. Isso não aconteceu no primeiro turno. Eu acho que esse confronto mais direto, a desconstrução da imagem do adversário, desde que não use mentiras, eu acho que aí é onde está. E, afinal de contas, a gente tem um exemplo concretíssimo na sucessão presidencial. Quem desceu Marina? A desconstrução, ela não se sustentou. E hoje eu fico imaginando o quanto o marketing de Dilma deve estar pensando. Pesamos na dose, porque a dose da desconstrução, a dose do remédio, se for demais, vira veneno. Então, é justamente isso. Se passa para o segundo turno Dilma e Marina, hoje Dilma talvez estivesse navegando em mar de tranquilidade. Aí resolveu desconstruir Marina, não esperava que fosse enfrentar tanta dificuldade com essa. Perfeito. Não saia daí, nós faltamos instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Viva o sabor, viva essa alegria. Está bom, com sabor de verdade pro seu dia a dia. Está bom, todo mundo adora e sempre pede mais, porque tem qualidade em tudo que ela faz. Está bom, viva a alegria. Está bom, viva o sabor. Está bom.
Cuide do seu bichinho com carinho. Para isso, você pode contar sempre com o Amigo Bicho. O Amigo Bicho tem hospital veterinário 24 horas e atendimento médico com profissionais qualificados e em várias especialidades para cuidar do seu bichinho com excelência. Conte também com serviços de pet shop e venda de filhotes de excelentes linhagens, além do serviço de hotel para cuidarmos do seu animal de estimação com toda a dedicação. São 3 unidades para deixar seu bichinho em boas mãos. Amigo Bicho, excelência em cuidar com carinho. A vida é bela e os bons momentos você pode aproveitar. Com tranquilidade e segurança, com a Promater você pode contar. Para as coisas boas da vida, sempre haverá um lugar. A Promater está ao seu lado, com a Promater você pode contar. Hospital Promater, um hospital completo. Carinho e respeito pela vida. A Unicred Natal continua a comemorar 21 anos de serviços prestados aos seus cooperados. Por isso, são cada vez maiores as vantagens que você tem sendo sócio dessa que é a nossa maior e mais sólida cooperativa de crédito. Um exemplo de gestão, segurança e rentabilidade. Saiba mais sobre ela e sobre a sua consultoria financeira, informando-se pelo telefone 4009-3535. E continuamos a nossa entrevista com os jornalistas Túlio Lemos e Juliana Selle. No nosso terceiro bloco, eu queria começar perguntando aos dois, nessa altura do campeonato, já dá para se arriscar quem vai ganhar para governador do estado? Com certeza. Vai ganhar quem tiver mais voto. A gente, em respeito à lei eleitoral, a gente não pode realmente fazer esse prognóstico, porque pode soar como se a gente estivesse induzindo uma parcela do eleitor a votar. Até porque existe essa parcela que vota em quem vai ganhar. Né? Aquele percentual que diz eu vou lá perder meu voto, eu vou votar em fulano. E é aí onde as pesquisas são utilizadas para induzir o eleitor. Na verdade, o eleitor precisa votar com a sua consciência, votar com a sua convicção. Se vai ganhar ou perder são contingências, mas votar em quem vai ganhar é um erro, mas que acontece, ainda tem muita gente. É por isso que eu prefiro não arriscar nesse aspecto. Eu sei, eu tenho minha opinião, minha avaliação a respeito do quadro, mas é melhor que a gente não faça isso. Você, Juliana? Eu, sinceramente, aqui não faço torcida para nenhum dos dois candidatos. Continuo falando que acho os dois candidatos muito ruins. O governo do estado vai sair completamente falido. Rosalba vai deixar o governo completamente falido. E não é culpa dela, não. Aí vem toda uma história de erros de governos passados e dela também. Nenhum dos dois, na minha visão, está aí preparado para receber esse governo. Então, quem vencer não vai resolver o problema do Rio Grande do Norte, na minha opinião. Mas só tem os dois, alguém precisa ser votado. Alguém precisa ser votado, obviamente. Aí vem aquela história, votar no menos ruim, sabe, Túlio? E aí eu acho, se Robson ganhar, não foi Robson que ganhou, foi Henrique que perdeu. Se Henrique ganhar, não foi Henrique que ganhou, foi Robson que perdeu. A propósito disso que vocês estão falando, um assunto que não me quer calar. O que é que vocês acham da desconstrução, ou construção, mas mais especificamente a desconstrução de uma candidatura, de um candidato, através do uso do marketing e também das próprias redes sociais? Posso começar, Túlio? Vai lá, primeiras damas. Obrigada. Bem, eu acho assim que a desconstrução é importante, mas não pode ser exagerada. Eu vejo, por exemplo, na eleição presidencial, está completamente exagerado, na minha visão, ela está acabando com o seu histórico em nome de um marketing dedo no olho, sabe? Aquela coisa vale tudo, eu posso esculhambar, falar mal do candidato, do que eu quiser, inclusive até com mentiras. E aí eu não estou falando aqui da minha cabeça, a Justiça Eleitoral muitas vezes dando o direito de resposta, porque mentiu realmente. Então, eu acho que a desconstrução é importante, mas eu acho que está um pouquinho demais nessa campanha. Eu acho que a desconstrução, ela funciona, eu sempre disse desde o início, e acho que a matéria-prima de qualquer campanha é a verdade.
Quando o candidato usa a verdade para si e para, naturalmente que a verdade dele vai ser glamourosa, mas quando ele usa a verdade contra o seu adversário, eu acho interessante. Se ele pesar na dose, ele pode sofrer as consequências. Mas a verdade é importante, porque de repente você fica diante de dois candidatos lá pintando. O marketing é feito para pintar um mundo cor-de-rosa. A história, chega aqui, Juliana, ela veio de Itaipu, aí chega... De origem humilde. De origem humilde, cresceu, hoje é uma pessoa não sei o quê, não sei o quê. E os defeitos que ela tem? Será que ela não tem nenhum defeito? Você renega a sua cidade de Itaipu, você... Entendeu? Eu preciso... Olha que eu vou falar de Macau aqui, viu? Pois é, então eu preciso... Nós somos interioranos, eu preciso dizer, o marketing precisa dizer quem era a Juliana lá em Itaipu, essa menininha, e depois como era profissionalmente, ou seja, agora, se eu inventar algo, aí isso tem um efeito bumerangue, porque a mentira, ela pega pelo adversário e de forma incontestável, ela produz um efeito contrário. Então eu acho que realmente deve ser utilizado o marketing da desconstrução, desde que seja mentira. E outra coisa, a gente no Brasil aqui não está acostumado com a questão da família, do envolvimento, embora os candidatos utilizem. Mas se alguém falar alguma coisa da família, aí o mundo se acaba. Nos Estados Unidos é uma coisa totalmente diferente. Se investiga tudo. Se investiga tudo. Se o camarada, se for homem, se tem amante, se for mulher, como é que ela é e tal. Ou seja, aqui, se você for dizer que a mulher de um candidato está com cabelo grande ou pequeno, você está com baixaria, está com não sei o quê. Mas peraí, mexer com família também não, eu acho demais. Sei, é preciso realmente respeitar. Agora, é preciso também, se você, por exemplo, se a mulher de um desses dois candidatos tiver tido um histórico de roubalheira em algum caso que participou, e aí? É para esconder ou é para dizer? É para dizer. Então, é preciso saber aonde é que você vai envolver a questão familiar. A família deve ser preservada, respeitada. Agora, eu acho que o marketing deve ser utilizado nessa coisa da desconstrução com a verdade. Se você utilizar um pouco demais e mentir, o eleitor, hoje todo mundo está bem informado, hoje você tem as redes sociais muito fortemente, que aliás é um antro de mentira. Mas a mentira às vezes pega e não dá tempo de desmentir. Então você é favorável ao uso da mentira? Claro que não, mas aí o marketing às vezes corre esse risco sabendo que é mentira, mas porque diz, não vai dar tempo de desmentir. Mas é risco. Perigoso demais. É perigoso. Quem usa mentira pode ser desmascarado no momento finalzinho ali que dá tempo. Você apostar que você vai usar a mentira e que não vai dar tempo é um risco. Eu acho que você deve usar só a verdade. Agora, é tirar a máscara. Ninguém é só virtude. Todos têm defeito. Os dois. Robson deve se dizer, os 24 anos de vida pública dele, vamos pegar tudo, da campanha de Henrique falei, pegar tudo que esse rapaz, onde ele passou, toda a sua história, o que é que ele tem, porque o bom ele está dizendo, então vamos pegar o que ele tem de ruim. O de Henrique tem quase o dobro, tem 44, então vamos atrás da história desse rapaz toda para contar aqui o que é que ele tem de negativo. Eu acho que o caminho é esse. Agora, repito, não vejam isso como baixaria. Baixaria é outra coisa. Baixaria é você usar mentira. É você invadir a privacidade. Exatamente. Mas você dizer que fulano, quando ocupou tal cargo, ele meteu a mão, ele foi incompetente, ele foi isso ou aquilo, isso faz parte do processo. Se não tiver isso, se não tiver essa retirada de máscara aí, como o Túlio falou, fica aí só redator, escrevendo coisas lindas, textos lindos e a gente possivelmente acreditando. Meus amigos, eu por mim tenho aqui muitas outras perguntas. Túlio fala demais, viu? Ela que fala demais, mulher, tagarela, fala né? Esse homem. Mas olha, tenho certeza de uma coisa, o nosso telespectador está achando maravilhoso assistir esse programa, exatamente porque vocês emitiram o ponto de vista de cada um. E isso é importante e é isso que a gente procurou durante todo esse período do programa. Então vamos fazer nosso comercial. A gente está todos os dias é verdade. na Rede TV, exatamente nesse mesmo canal de 1h30, agora vai passar para 1h40. Mas 1h30 e 1h40, dependendo do horário de verão aí, a gente está lá na Rede TV, eu e Túlio Lemos, ele falando sempre muito mais do que eu. Você fala demais. Um grande programa, por sinal. Muito obrigado, Túlio. Muito obrigado a você, Juliana.
Uma alegria Muito imensa recebê-los. Muito obrigada. E voltem sempre. Vou convidá-los outras vezes. Convide mesmo, vou cobrar. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias.